Louvado seja Deus. Creio que você já sentiu a presença de Deus através dos louvores. Aleluia. Mas é chegada a hora de nós nos alimentarmos mais, de beber dessa água. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé. Já convido aqui a irmã para interceder a pregadora nessa noite. Louvado seja Deus. Interceder pela a mensageira do Senhor. Que maravilha. Louvado seja Deus. Que é a irmã Helenice. Salve os irmãos com a paz, Senhor. Glorioso Deus, nessa hora bendita de oração que estamos aqui, Senhor. Senhor, contempla nós que estamos aqui falando contigo, Senhor. Cada um de nós que estamos aqui, abençoa a sua serva. Que ela venha falar pelo Espírito Santo, Senhor amado. Que ela venha falar que o Senhor venha falar conosco. Nos dá águas de bênção, Senhor amado. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Nesta noite é uma alegria estarmos aqui na casa do Senhor, para aprendermos mais de Deus e da sua palavra. A cada dia nós aprendemos mais do Senhor, nos edificamos mais na sua palavra. E eu já quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade. É um privilégio poder estar aqui. Enquanto estamos aqui, nós estamos aprendendo mais de Deus. Aqui tem muitas mulheres de Deus que também são usadas poderosamente pelo Senhor. E é assim que Deus quer. Os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. E eu creio que aqui todos adoram o Pai em espírito e em verdade. E nesta noite já quero parabenizar o departamento ZADEB, da qual eu também faço parte, né? 22º Encontro de Mulheres. E estamos aqui todos os anos agradecendo a Deus por este privilégio de ter essa oportunidade de trabalhar na obra do Senhor. É um privilégio nós trabalharmos na obra do Senhor. Não é um fardo, não é um cansaço, mas é um privilégio, é uma honra trabalhar para o nosso Rei. E nós devemos fazer a missão, a obra do Senhor com alegria, com prazer, com dedicação, dando sempre o melhor que nós sabemos dar para nosso Deus. E o tema da festa de hoje é: Senhor, dai-me dessa água. Também agradeço a nossa pastora abençoada ali, que já gosta de nos presentear, né, com essa bênção. Nosso pastor, pela oportunidade, porque estar aqui é uma responsabilidade. Todos nós reconhecemos isso, mas o Senhor é quem se responsabiliza. Nós fazemos a nossa parte, Deus, Ele faz a dele. E eu quero convidar a igreja para nós lermos a palavra do Senhor. Se encontra no livro de João, capítulo 4 e o versículo 15, que é o versículo do tema da festa dessa noite. Aleluia, glória a Deus. João, capítulo 4 e o versículo 15. E ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. E se caso envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco morreu, ouça bem o que Deus diz. Ainda há esperança para a árvore cortada, novamente crescerá ao cheiro das águas. Envelheceu na terra sua raiz, ou se o seu tronco
está aqui nessa noite. Essa água é Jesus de Nazaré. Glória a Deus. João 4:15, que diz assim a palavra do Senhor. A mulher lhe disse: Senhor, quero que me dê essa água, para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-la. Somente esse versículo para a nossa meditação. Aleluia, glória a Deus. O tema dessa mensagem da festa de hoje fala a respeito de uma mulher pecadora que teve um encontro com Jesus, com o nosso Salvador, com a água viva, a água que liberta, a água que purifica. E a Bíblia fala que Jesus, ele estava na Judeia. E Jesus estava deixando a Judeia e estava indo para a Galileia. E o versículo 4 fala que era necessário Jesus passar pela região de Samaria. Quando o versículo destaca que era necessário, é porque era algo que teria que ser feito. Teria que passar por aquela região. Mas será que Jesus tinha que passar por Samaria porque não tinha outra rota para ele passar? Porque não tinha outro caminho? Não. Tinha outro percurso. Só que o outro percurso era mais longo. Ficava pelo vale do Rio Jordão. Muitos judeus, israelitas, que não queriam passar por Samaria, eles preferiam fazer esse percurso que era mais distante. Mas eles preferiam fazer essa rota do que passar por Samaria. Mas Jesus não. Jesus, ele preferiu passar por Samaria. Porque Jesus tinha uma missão em Samaria. O Senhor, ele tinha uma obra a realizar ali naquele lugar. E é por isso que era necessário Jesus passar por Samaria, pelas regiões de Samaria. E eu fico aqui pensando, irmãos, quantas vezes o Senhor, ele nos direciona por um caminho. Quantas vezes o Senhor, ele nos direciona a fazermos uma missão na sua obra. E muitas vezes nós procuramos atalhos. Quantas vezes nós procuramos fugir do foco, da presença do Senhor, daquela missão que Deus tem nos convocado a fazer. Cada um de nós, Deus nos deu uma missão. E o Senhor, quando Ele dá a missão, é porque você pode cumprir essa missão. Porque Ele vai te capacitar a cumprir essa missão. Quantas vezes nós fugimos da missão que o Senhor nos dá, e nós queremos ir por outro caminho para não ter que cumprir o ide ali do Senhor. Mas ali Jesus, Ele não podia deixar de passar por Samaria. E Jesus caminhou muito a pé. Quando Jesus chegou a uma cidade samaritana, de Samaria, cidade chamada Sicar, o Senhor, ele sentou próximo a um poço. Ficou sentado ali. E ele estava cansado. E ele sentou próximo àquele poço. E os seus discípulos foram até a cidade comprar comida, comprar alimentos. E ali Jesus ficou próximo àquele poço. Quando de repente vem uma mulher, como de costume, ela vinha todos os dias buscar água naquele poço. E a Bíblia fala que era por volta da hora sexta, ou seja, era por volta do meio-dia. Era no pico do sol mais quente, muito quente. E aquela mulher vinha com seu cântaro pegar água naquele poço. Como todos os dias ela fazia aquele percurso, ela acreditava que nesse dia iria ser um dia como os outros dias. Iria ser um dia normal, como os outros, que ela ia encher seu cântaro e ia voltar para sua casa com a sua água. Mas aquela mulher nem imaginava que naquele dia a história dela ia mudar. Que naquele dia ela ia ter um encontro com alguém naquele poço que ia transformar totalmente a vida dela, a situação em que ela estava vivendo. E ali, quando aquela mulher chega, Jesus, ele estava ali sentado. Jesus, quando avistou aquela mulher, nada ali foi de improviso, não foi nada por acaso.
Tudo já estava planejado pelo Senhor. Jesus já conhecia aquela mulher, o Senhor já sabia a vida dela, o Senhor já sabia tudo, os pecados que ela cometia. Mas Jesus conhecia e sabia que ela era uma vida carente, uma vida que precisava de salvação, uma vida que precisava de libertação, uma vida que precisava de uma nova vida. E ali o Senhor fica esperando o momento certo de agir. E quando aquela mulher vai tirar a água, Jesus, ele conversa com a mulher, ele diz: me dá um pouco d'água. Foi uma estratégia que o Senhor usou para começar um diálogo com ela. Porque através desse pouco de água que ele pediu, foi quando se iniciou um diálogo com aquela mulher. E quando ela ouviu essa frase de Jesus, ela falou: como você pode pedir água a uma mulher? Como o Senhor, que é um judeu, pode pedir água a uma mulher samaritana? Porque naquela época, como diz a Bíblia, os samaritanos, os judeus, eles não se davam. Tinha uma rixa entre eles. E era uma rixa antiga. Os samaritanos, o que deu origem aos samaritanos foi a mistura do povo de Israel com o povo pagão, com os estrangeiros. Isso ainda no Antigo Testamento, quando Israel foi dividido em 2 reinos. E tinha o reino do norte e o reino do sul. E o reino do norte, a capital era Samaria. Só que o rei da Síria levou as pessoas cativos. E ficou ainda alguns israelitas lá, os pobres, né, que eles não queriam, deixou lá em Samaria. E o que o rei fez? Ele levou outros cativos estrangeiros para lá, para Samaria, para poder misturar o povo pagão, o povo que não cria no Deus de Israel, para poder misturar. E ali surgiram casamentos entre eles, e foi de onde surgiu os samaritanos, porque eles se misturaram e passaram a adorar outros deuses que não era o Deus de Israel. Então, vem desde antigamente. Então, por isso que aquela mulher falou: como o Senhor, sendo um judeu, pode falar com uma mulher samaritana? Ali, irmãos, naquele momento, Jesus, ele estava quebrando toda a barreira de separação. O Senhor, ele estava quebrando todo o protocolo, toda a barreira religiosa, toda a barreira cultural. Porque Jesus, ele não veio somente para os judeus. O Senhor veio para os gentios. O Senhor veio para os samaritanos. O Senhor veio para os brasileiros. O Senhor veio para toda a humanidade. Jesus não morreu só por uma classe de pessoas. Jesus morreu por toda a humanidade. Então a missão dele é salvar. Onde tiver um perdido, onde tiver um pecador, a missão dele é ir lá buscar. O Senhor vai com amor buscar aquela ovelha que está perdida, aquela ovelha que está desgarrada. E aqui, irmãos, eu vejo a estratégia que Jesus usou. E eu tiro de lição para a nossa vida. Eu creio que cada uma das mulheres e dos homens que aqui estão, vocês fazem a obra de Deus em algum lugar na sua igreja, na sua cidade, no seu bairro. Todos trabalham na obra do Senhor. Em alguma obra, Deus te escolheu e você exerce essa função. Então, irmãos, aqui nós temos que aprender com Jesus uma estratégia de nós abordarmos alguém para levarmos a palavra de Deus. Quando Jesus chegou àquela mulher, o Senhor não foi logo acusando: você é uma pecadora, você precisa se converter, você precisa abandonar a sua vida de pecado. Não, o Senhor, ele chegou com a estratégia de pedir um pouco de água, porque ali ele ia começar uma conversa com ela. E ali, aquela estratégia que o Senhor usou, ela surtiu efeito. Porque quando ela falou aquela palavra, Jesus falou assim para ele: se você conhecesse o dom de Deus, ou seja, se você conhecesse o presente de Deus, e quem é que te pede água, você lhe pediria e ele te daria água viva. Jesus já começa levando a mensagem de salvação, de libertação para aquela mulher ali naquele momento. E eu fico aqui pensando, às vezes,
Todos nós temos que ter estratégia para levar a mensagem do Senhor. Mas será que nós estamos usando a estratégia da forma certa? Será que a estratégia que nós estamos usando está fazendo com que as pessoas abram as portas para o Evangelho? Ou será que a nossa estratégia está fazendo com que elas fechem a porta para o Evangelho, né? Então aqui quando o Senhor falou para ela, se você soubesse, o presente de Deus, o dom de Deus era o próprio Jesus. Se você soubesse quem está falando com você, você me pediria água e eu te daria água viva. Aí a mulher naquele momento ela não estava compreendendo o mistério do Senhor. E ela disse, Senhor, o Senhor não tem um balde para tirar água desse poço. O poço é fundo, como é que o Senhor vai tirar? Aí Jesus pega e fala para ela, olha, quem beber desta água, desse poço, vai voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque do seu interior fluirá um rio que jorra para a vida eterna. E ali, irmãos, Jesus, ele estava falando para aquela mulher. Aquela água daquele poço era uma água sem vida. Era uma água parada. Mas Jesus queria dar a ela uma água viva, uma água que jorra para a vida eterna. Jesus está se referindo aqui à vida espiritual daquela mulher. Aquela mulher, ela era uma pessoa angustiada. Todo ser humano dentro de si, ele tem um vazio que só é preenchido por Cristo. Só Deus preenche o vazio que existe no ser humano. Nós temos dentro de nós um espaço que só Deus é quem preenche. E aquela mulher, ela tinha dentro de si uma vida angustiada. Ela vivia uma vida triste, uma vida de pecado. E ela é uma mulher desprezada pela sociedade. Muitos ali não davam nada por ela. Porque aqui na frente, quando a história conta a história da Bíblia, que Jesus fala para ela, ela pega e fala assim, Senhor, na hora que Jesus disse que se ela bebesse da água que ele iria dar, nunca mais ela teria sede. Aí ela se interessou por aquela água, porque ela todos os dias tinha aquele sofrimento de ir no sol quente, o pingo do meio-dia, buscar água naquela fonte. Então ela achava que seria uma água literal, para ela não ter que ir naquele horário buscar água. Então Jesus, ela pega e diz, Senhor, me dá dessa água, para que eu nunca mais volte nesse poço. Para que eu nunca mais venha aqui buscar. Dá dessa água, Senhor. Aí o que é que Jesus responde? Aqui Jesus, ele já começa a tocar no ponto fraco daquela mulher. O Senhor, ele viu que aquela mulher estava doente. Estava com a sua alma doente. Estava com o pecado sobrecarregando a sua vida. E Jesus começa a tocar ali no ponto fraco daquela mulher. E Jesus pega e fala para ela, vai buscar o teu marido. Quando Jesus fala isso, irmãos, aquela mulher poderia muito bem ter mentido. Ela poderia muito bem ter dito, não, eu estou apressada, eu já vou embora com minha água para casa. Mas não, ela resolveu falar a verdade. E quando ela decidiu falar a verdade, ela falou para Jesus. Ela nem sabia que Jesus era Cristo. Mas ela disse, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus fala para ela, você tem razão em dizer que não tem marido. Porque você já teve 5 maridos. E o que você tem agora não é teu. Eu acredito que no momento que Jesus falou essas palavras, aquela mulher teve assim um choque de realidade. Eu creio que nesse momento Deus começou a trabalhar dentro do seu interior. E ela deve ter sentido na sua consciência o seu pecado. E ela deve ter caído em si. E ela falou, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Porque não tinha ninguém ali, só tinha ela e Jesus. E ela sabia que ela não conhecia Jesus. Ela sabia que Jesus não conhecia a vida dela. Então quem iria dizer a Jesus? Ela sabia que Jesus era judeu, que Jesus não era lá de Samaria. Então como Jesus ia ficar sabendo do passado dela, da vida dela conturbada? Mas ela percebeu logo que Jesus era um profeta.
E por essa razão, irmãos, aquela mulher era desprezada naquela cidade. Porque ela era uma mulher que, para preencher o vazio que ela tinha na sua alma, ela preenchia com relacionamentos. E a história da Bíblia conta que ela já tinha tido 5 relacionamentos. E ela já estava no 6º. E eu acredito que essa mulher naquela cidade, ela não era bem vista. Porque uma mulher que vive com um homem que não é o seu marido, é porque ela tomou o marido de alguém. E com certeza naquela cidade, muitas mulheres odiavam ela. Muitas mulheres protegiam seus maridos para que ela não tomasse também. Então ela era uma mulher rejeitada, era uma mulher desprezada, era desvalorizada. O homem que conversasse com ela ia perder a moral, o caráter, porque ela era uma mulher impura. Mas ali Jesus, ele tinha marcado aquele encontro com ela. Aleluia, glória a Deus. E nesse momento que ela está ali, ela começa a falar: Senhor, os nossos pais adoravam no Monte Gerizim. Os judeus adoram em Jerusalém. Onde é mesmo o canto certo que se deve adorar o Pai? E Jesus falou para ela: olha, mulher, acredite no que eu digo. Olha, vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão o Pai. Porque vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que nós conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Que a salvação é o próprio Cristo, que estava ali com ela, que veio dos judeus. E Jesus fala: mas vem a hora. E Jesus disse assim: não, a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de espírito, de alma, de coração, com a vida, de toda adoração, com toda a sinceridade da sua alma. Os verdadeiros adoradores entregam tudo de si em adoração a Deus. E Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E ali, quando Jesus estava falando com a mulher, Jesus se revela para ela. E Jesus diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Que coisa linda, né, irmãos? O Senhor pega uma mulher insignificante, uma mulher que não tinha nome, uma mulher que não tinha sobrenome, uma mulher que não tinha prestígio naquela sociedade, mas foi ela que Jesus escolheu. Foi ela que Jesus decidiu libertar. Foi ela que Jesus decidiu lavar com a água viva que jorra de dentro de si. Aleluia. E ali foi o momento em que os discípulos chegaram. Os discípulos tinham ido comprar comida. Quando os discípulos chegaram, viram Jesus conversando com a mulher, ficaram um pouco espantados, admirados, mas não falaram nada, né? Porque Jesus, ele sabe como trabalhar. E ali a mulher, o que ela fez? Ela deixou o seu cântaro lá e correu, foi até a cidade. Naquele momento que aquela mulher saiu daquele poço, eu creio que aquela mulher, ela já saiu dali liberta. Ela já saiu transformada, porque ela foi correndo até a cidade, deixou o cântaro de água, que ela tinha ido pegar água. Ela não quis mais nem saber daquela água, que ela, se tomasse, ia voltar a ter sede novamente, porque ela já tinha bebido da água, que ela não ia mais sentir sede. E ela foi até a cidade. Quando ela chegou naquela cidade, ela saiu por toda a cidade, dizendo para as pessoas que tinham encontrado um profeta que tinha falado toda a vida dela, que tinha contado toda a vida dela, todo o pecado dela, ele colocou em panos limpos. E ali ela começou a contar naquela cidade, para as pessoas daquela cidade. E interessante, irmãos, que nesse momento o Senhor Jesus, ele continuou lá no poço. O Senhor, ele não foi embora. A sua missão ainda não estava completa. Ainda faltava completar a sua missão. Jesus continuou lá. E os discípulos ficou insistindo: Senhor, come, Senhor, come. Jesus não queria comer. Jesus não estava interessado nas coisas materiais da terra, na comida, no alimento. Ele disse que a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Jesus estava interessado em salvar as vidas. Quantas vezes nós
deixamos de fazer a vontade do Pai por coisas perecíveis desta terra? Quantas vezes nós deixamos de ir para fazer a obra do Senhor porque a gente que é mulher, senhora, tem roupa para lavar, tem casa para varrer, tem coisa para fazer e nunca acaba. Então, irmãos, Jesus, ele disse: o que me importa é fazer a comida, a comida que eu quero consistir em fazer a vontade do meu Pai. E ali Jesus ficou. Jesus estava esperando, porque o Senhor sabia que aquela semente que ele tinha plantado no coração daquela mulher ia trazer frutos. E ali, quando Jesus estava ainda naquele poço esperando, aquela mulher foi até aquela cidade. E quando ela chegou lá naquela cidade, que ela comentou para as pessoas tudo que Jesus tinha encontrado um profeta que tinha contado toda a história da vida dela. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. Para ver aquela mulher que muitos não davam nada por ela, que muitos fechavam a porta quando ela chegava. Nesse momento abriram as portas e ouviram o que ela tinha para falar. Porque eu creio que quando aquela mulher voltou, ela não voltou mais a mesma mulher, ela voltou de uma forma diferente. Por isso que ela teve credibilidade nas suas palavras. Porque ali a presença de Deus já estava com ela. E ali muitos creram pelo testemunho dela. E os samaritanos, eles foram até o poço. Eles foram até o encontro de Jesus. Aí quando eles chegaram no poço, que eles permaneceram com Jesus, eles ouviram a mensagem do Senhor Jesus, eles creram em Jesus, e eles ainda pediram: Senhor, fica mais uns dias aqui com a gente. E Jesus ainda ficou 2 dias com eles, falando da mensagem do Pai, falando da mensagem de salvação, falando da mensagem que cura, que liberta, que transforma. Então eles diziam para aquela mulher, porque aquela mulher naquele momento se tornou uma missionária de Jesus. Se tornou uma mensageira. Ela levou o evangelho de Cristo para aquelas pessoas da cidade. E eles falavam assim para aquela mulher: olha, agora nós cremos em Jesus, não por causa do que você falou, mas nós estamos crendo porque este é verdadeiramente o Salvador do mundo. E ali eles creram no Senhor Jesus. Primeiro pelo testemunho da mulher, mas depois pelos que eles ouviram Jesus falando, né? E eu lembro quando Jesus estava caminhando com os discípulos em Emaús, que os discípulos não reconheceram Jesus, mas depois, quando eles souberam que Jesus tinha ressuscitado, o que é que um falou para o outro? Por isso que quando ele falava conosco, nosso coração ardia. Aleluia! Quando o Senhor fala conosco é diferente. Quando o Senhor fala conosco, nós sentimos dentro do nosso coração a sua presença. Nós sentimos o toque do Espírito Santo de Deus. E eu vejo aqui, irmãos, que aquela mulher que não tinha nome, que não tinha sobrenome, que não tinha nada, mas que através do seu testemunho, o seu nome ficou registrado na história. E hoje nós estamos aqui contando essa história, porque Deus escreveu a sua história e deu um lugar de honra aqui na Bíblia Sagrada para que todos conhecessem a obra que o Senhor fez na vida dela. E é esta água que o Senhor tem para nós, a água da vida. A água que jorra para a fonte da vida. Nós vemos, irmãos, que a água, ela é essencial. Essencial para o ser humano. A água, ela é fundamental para o nosso corpo. A água serve para os órgãos, serve para a pele, serve para tudo. O nosso corpo, ele é composto 70% de água. Mas nosso corpo não produz a água. Nós temos que ingerir. Mas Jesus, ele dá uma água que é como uma fonte, que nunca seca. É a água espiritual. Quando nós conhecemos o Senhor Jesus, Ele derrama dentro de nós a sua água espiritual. E o Senhor Jesus, Ele é a fonte da água da vida. Então, para nós bebermos esta água, não é só uma vez. Nós vamos bebendo a água progressivamente, repetidamente. Todos os dias nós temos que beber da água de Cristo. A
a água da presença de Deus, a água do Espírito Santo de Deus, a água que renova, a água que restaura, a água que purifica, a água que aviva, a água que fortalece, a água que nos põe de pé todos os dias para lutar, para guerrear, para vencer com a força de Deus. Então, para nós bebermos a água, é preciso estar junto da fonte. Quem é a fonte? Jesus. Se nós nos afastarmos da água, nós não temos como beber a água, porque estaremos longe da fonte. E sem água nós morreremos. Quantas vezes a gente sente sede e nada mata a sede. Você pode comer um prato de comida deliciosa, mas não vai passar sede. Você pode comer a melhor refeição, mas não vai passar sede. A única coisa que vai matar a sua sede vai ser a água. Então todos nós temos sede de Deus. Todos nós temos sede da presença de Deus. Nós temos sede do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que estar junto de Jesus todos os momentos, bebendo desta água que jorra como um rio que nunca seca. Um manancial que jorra para a vida eterna. Então, esta água viva é Cristo Jesus. Então, irmãos, que possamos, nesta noite, mergulhar totalmente. Vamos beber da água de Cristo e vamos mergulhar nesta água. Deixa o Senhor agir na sua vida. Deixa Deus transformar o teu interior. Quantas vezes nós estamos na presença do Senhor, mas sentimos um vazio dentro de nós. Irmãos, o vazio que tem é a falta de água. Então deixa Jesus preencher esse teu vazio. Deixa o Senhor ser esta água que vai passar por dentro, vai abastecer seus órgãos, vai hidratar seus órgãos, e você vai ter vida, a vida que é eterna com Cristo, a vida eterna com o Pai. Então só Ele vai preencher todo o espaço que estiver dentro de nós. Aquele espacinho vazio que só você e Deus sabe que está vazio. É só você e Deus. Muitas vezes você nem sabe o que está acontecendo. Senhor, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu não estou bem. Vá para perto da fonte. Vá beber da água. Beba mais um pouquinho da água. Como é que a gente bebe dessa água? Leia a palavra, jejue, ore, se consagre. Quanto mais nós buscamos ao Senhor, mais Ele está perto de nós, mais o Senhor se aproxima de nós. Quanto mais nós negligenciamos, quanto mais nós nos afastamos do Senhor, automaticamente o Senhor vai se afastando de nós, porque o Senhor, Ele quer que nós estejamos sempre perto dEle. Então, Ele quer que nós estejamos bebendo desta água. Vamos beber desta água. Aleluia. Eu quero adorar o Senhor Jesus com louvor. Se a igreja souber que adora o Senhor também, junto comigo. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar.
Deus estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Aleluia. Aleluia, Jesus, Tu és essa água, Senhor. As outras fontes não têm vida, Pai. Aqui volta pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi Teu falar. O que a vida esperou, a fonte da vida que me encontrou. Jesus, aleluia, Messias, o meu Salvador. Porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quero beber do Teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, fonte de água viva. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber dessa fonte, fonte de águas vivas. Tu és, Senhor, Tu és, porque a minha alma esperou. És o dom de Deus, o Messias. És o dom de Deus, o Messias, o Salvador. Tu és o que a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluia, glória a Deus. Jesus é a fonte da água viva. E quem tem sede, vem a mim, beba, diz o Senhor Jesus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que maravilha, né, amada igreja? Que cada irmã que esteve presente nessa noite, que possa guardar em cada coração a palavra, né? E sai daqui maravilhado e abençoado por nosso Deus.